Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, os ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Pois já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outro cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir sobre o sacramento de matrimônio. E essas palavras são muitas vezes difíceis. O que Deus uniu, que ninguém separe. Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e vão se unir. E pai e mãe dele e dela não deveriam separar o casal, porque forma uma nova unidade. Vão ter uma união, uma comunhão profunda, os dois serão uma só carne. Por isso, já não são dois, mas é uma união entre as duas pessoas que Deus uniu, que ninguém separe. E daí a gente pergunta, mas Deus uniu? E as pessoas deixaram Deus unir ou não? Deus quer unir pessoas com uma união muito, muito grande. Entendido que duas pessoas livres vão na igreja, vão no templo diante de Deus e diante da comunidade cristã para receber uma bênção de Deus Pai. Deve ser entendido que as pessoas vão no templo para se entregar a Deus e se entregar àquela outra pessoa. Entendido que a visita de Deus deve ser forte nele e nela. Assim, Deus pode unir duas pessoas para que um mais um seja um. O amor de Deus tem que estar nele e tem que estar nela. Jesus Cristo, o reino dele deveria estar nele e nela. E a força, a plenitude do Espírito Santo deveria penetrar nele e nela. E com esse encontro profundo com Deus, as pessoas podem se tornar com uma unidade, com uma união muito, muito grande. Vocês lembram como Jesus orou para que sejam um?
Ele orou em João 17. Ele diz, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a palavra, eles não são do mundo, que sim, sejam preservados do mal. Consagra-os, ó Pai, pela verdade. Então, o ideal no sacramento de matrimônio é que as pessoas sejam consagradas à verdade e que não vão para a mentira, para a infidelidade, para a murmuração, para a falta de amor. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui nós temos um casal que está sintonizado com Deus e Deus orientando o casal. E um processo de união, de comunhão profunda, não é? E um compromisso perpétuo, exclusivo, não é? O sacramento robustece as pessoas, que passam a ser pessoas consagradas a Deus. Vamos ouvir o que esta passagem de João fala de união. A tua palavra é verdade, como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Um casal sendo enviado ao mundo, santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Sem mim, nada podeis fazer. E quando as pessoas ficam tentando, com esforço humano, lutar pela união da família, e não tem um encontro profundo com Deus, é muito difícil. Não rogo somente por eles, mas também por todos aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Jesus está orando pelos casais e também pelos filhos dos casais, para que todos sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles também estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que sejam um. E lutam todo dia para ter maior união e maior comunhão, mais perdão, para que sejam um como nós somos Pai, como nós somos um, ó Deus Pai. Eu neles e tu, Pai, em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconhece que me enviastes, como os amastes a mim, para que vejam a minha glória. Vamos lembrar da videira e os ramos. Eu sou a videira e vocês são ramos. E é necessário que o casal esteja no corpo ligado com a cabeça. E assim, os dois passando a ter uma união, uma comunhão profunda. É necessário passar pelo mistério pascal. Para viver é necessário morrer. E entendido que as duas pessoas deveriam mudar, morrer para si mesmo e conseguir uma vida nova, uma experiência da ressurreição. E entendido que Pentecostes tem que acontecer nele e nela. Não dá só a mulher ter uma vida espiritual e o homem não. E o homem diz, a minha mulher vai para a missa, eu não. Entendeu? Aí nós temos o quê? Nós temos uma gigante espiritual e um anão. Não dá. Não dá. Entendeu? Deus tem que unir ele e ela, e os dois têm que ter saúde espiritual. No dia de Pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo. Todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Eu perguntei a um casal uma vez, vocês têm uma harmonia entre vocês? E a pessoa respondeu, bastante, sim, tudo bem. Você vai na missa? E ela falou, sim. E ele, não. Então eu falei, vocês não têm uma harmonia espiritual.
ela está com saúde espiritual e ele não. Quando o homem diz, não, ela vai na missa, entendeu? É a mesma coisa de dizer, ela se alimenta e eu não. Então, peraí. Então, vai dar uma fraqueza. É muito, muito importante uma união e uma comunhão espiritual. Quando ficaram cheios do Espírito Santo, uma união aconteceu na comunidade. Uma união. A multidão dos fiéis eram um só coração e uma só alma. Uma união aconteceu por causa de Pentecostes. Também diz em João 2:42, perseveraram eles na doutrina dos apóstolos. Quer dizer que a verdade estava naquela comunidade cristã, nas reuniões em comum, na fração do pão. Então eles eram uma comunidade eucarística. E os casais devem ser uma comunidade, uma pequena comunidade eucarística, na fração do pão, nas orações. Muitos milagres aconteceram. Rapidamente nós vamos passar pelo catecismo, o que a igreja diz sobre o sacramento de matrimônio. Existe um vínculo que deve ser perpétuo e exclusivo. São pessoas consagradas a Deus, não é? Deus fez uma aliança conosco e o casal faz uma aliança entre eles e ninguém deve separar. A separação vem pela infidelidade, sim. E daí o amor conjugal deve estar dentro do amor divino, não é? E a presença explícita de Jesus Cristo nele e nela é o grande segredo. E a graça de Deus vai crescendo e as pessoas vão conseguindo uma consumação. A consumação do sacramento de matrimônio é quando 1 mais 1 efetivamente é 1. 1 em Deus, não é? Porque Cristo é a fonte desta graça. E Ele vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento de matrimônio. Tem uma dimensão de espiritualidade no sacramento de matrimônio que muitas vezes as pessoas não percebem. Jesus permanece com eles. Concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz e levantando-se depois da queda, perdoando-se mutuamente, carregando os fardos, o fardo um dos outros. E o amor passa a ser sobrenatural entre o casal. No matrimônio, há uma entrega de totalidade de todos os componentes da pessoa. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, em que diz que passa a ser uma só carne, mas passa a ser uma só parte psíquica, uma parte espiritual também. O amor dos esposos exige, por sua própria natureza, a unidade e a indissolubilidade da comunhão de pessoas que engloba toda a sua vida. Feche seus olhos e peça a graça de entender mais profundamente a maravilha que é o sacramento de matrimônio, para progredir cada vez mais na união, fazendo todo o possível. Faça sua oração.